Olá, eu sou Glória Damasceno, estudante de jornalismo do 6º período da Universidade Federal de Alagoas. Eu, juntamente com a minha colega Milena Monteiro, estamos aqui para bater um papo com o jornalista Alberto Lima, que hoje está à frente do Fica Alerta, né, com um dos jornalistas do Fica Alerta da TV Pajuçara. Bom, ele que tem o rádio como extensão de si e o carrega aonde for, é pai de 5 filhos e há 19 anos desempenha a comunicação que escolheu fazer, né? Só agora tem a chance de concretizar oficialmente o que ele é por convicção, jornalista, mas não sabe ele que para a maior das autoridades, o público, ele já é esse grande jornalista. Lembrando que o nosso programa vai ser transmitido pela TV Nativa, eu sou Milena Monteiro. Ele começou a carreira como animador de comício político e já foi coordenador de programação de uma das emissoras mais importantes daqui de Maceió. Alberto Lima foi pioneiro, não é isso? Se eu estiver errado, você me corrige. Pioneiro na programação esportiva da rádio aqui em Alagoas. Em 2004 entrou para a TV e hoje se divide entre a rádio e a TV, mas tendo os dois meios como paixão. Ele está aqui para responder a gente agora algumas perguntas e contar também como é que se deu início a essa carreira, que nós entramos na faculdade com a paixão. Nós escolhemos ser jornalista, todo mundo que está aqui escolheu ser jornalista, mas o Alberto não, o jornalismo entrou na vida dele. E não deixa de ser menor a paixão, até maior, porque ele tem uma carga que muitas vezes muitas pessoas não vão conseguir. Então, Alberto, conta pra gente como é que foi que começou, como é que o jornalismo entrou na sua vida, a rádio e a TV. Ok, antes de mais nada agradecer o convite, né, do professor Arnaldo Ferreira, meu amigo e irmão. O convite foi feito hoje pela manhã, a gente estava numa entrevista coletiva, lá na sede da Polícia Civil, daquele caso lá rumoroso de Rio Largo, né? A menor de 1 ano e 6 meses foi assassinada pela própria mãe. E ele fez o convite, vou lá, jamais ia rejeitar esse convite, estar aqui com vocês. Mas o rádio, a comunicação, tá na veia. Eu estava dizendo há pouco às meninas ali, porque é necessário que você tenha o dom. Se você não tiver esse dom, se não tiver a veia para começar, pare. Pense em fazer outra coisa. Não adianta insistir numa coisa que você sente que não é aquilo que você quer. Aqui mesmo na universidade, há alguns anos, ainda quando a reitora era a professora Delza Gitaí, eu participei, vim fazer uma matéria aqui sobre uma feira de cursos. A universidade realizou essa feira aqui e em cada stand que passava, o stand da comunicação, a matemática, a biologia, a medicina, e a maioria dos alunos, inclusive que estavam dentro da universidade, estavam sem saber, ele estava fazendo um determinado curso, mas não sabia que era aquilo que ele queria. E a feira, ela foi criada justamente para isso, para que ele pudesse enxergar naquele momento se era realmente aquilo que ele queria. Porque quando dá 2, 3 anos, o cara desiste do curso, não é aquilo que quer. Então, eu sou comunicador, sou radialista, primeiro por convicção, né? Depois tive que fazer a formação profissional para que a gente pudesse exercer efetivamente a profissão. Mas tudo começou eu em casa, né? O meu pai sempre foi apaixonado por rádio, né? O meu pai, para onde ia dentro de casa, tinha um rádio. Eu cheguei um tempo que eu tinha 12 rádios. Eu carregava 5 na bolsa e 5 ficavam em casa. Porque hoje eu acordo de manhã, já vou escutar Jovem Pan, já vou escutar Rádio Gazeta, macaco de rádio, como a gente costuma dizer. Então, que é para a gente se informar. E eu ficava em casa ouvindo o Wilton Roosevelt, que era noticiarista da Rádio Gazeta. Eu pegava um gravador desse tamanho, um Sony que eu tinha, com fita cassete. Eu gravava as vinhetas na hora que estava o noticiário na Rádio Gazeta. Depois passava para outra fita, aí eu pegava um pedaço de jornal e começava a ler em casa. Quem ouve a Gazeta sabe mais, que era aquele refrão que tinha antigamente. Não sei se é do tempo de vocês devem ser do Restart para cá. Eu sou um pouquinho antes disso, eu já tenho 49 anos de idade. Geração Restart. A geração Restart. E ali eu fazia em casa sozinho, parecia um louco, lendo um noticiário, né, fazendo noticiário. E aí começou essa paixão. Quando foi em 90, 92, eu não me recordo bem, eu comecei a ser locutor de comício. Na época, o candidato era Geraldo Bulhões, governador do estado. Né? E a partir daí, rodei esse estado todo, fazendo comício em cima de tria elétrica, animando, chamando o candidato, né?
dizendo até o que o cara não era, que era para empolgar lá aquela multidão que estava assistindo o comício. Naquela época era showmício, podia ter banda, hoje não pode ter mais. Depois, a partir daí, aí eu fui ser locutor oficial do Estádio Rei Pelé, aquele cara que fica anunciando lá. Na época era a FAP informa, sai jogador tal, entra jogador tal, a substituição, informou a FAP, li um comercial. Aí depois dali, em 94, efetivamente foi quando entrei no rádio, na rádio Maceió AM, que hoje é Jovem Pan, ali no sétimo andar onde é o prédio do Itaú, na Fernandes Lima. Então foi ali no dia 23 de abril de 94 que efetivamente eu entrei para o rádio, e fazendo plantão esportivo, tá? Explicando às meninas lá fora. O plantão esportivo, para quem não sabe, é aquele radialista que fica no estúdio da rádio, enquanto a bola está rolando lá no Rei Pelé, por exemplo, ele está buscando informações dos outros jogos que estão acontecendo pelo Brasil, passando informação. Essa é a função do plantão. E eu entrei justamente aí no jogo Brasil e Argentina. Era o último jogo da seleção brasileira antes da Copa do Mundo em 94. Foi aquele jogo na Ilha do Retiro. E foi justamente ali que eu comecei no rádio. Depois eu fui para a Rádio Gazeta, trabalhei na TV Alagoas 2 vezes, na TV Paulistana agora já na segunda oportunidade, passei na Rádio Jornal, na Rádio Correio, na Rádio Difusora também tive uma rápida passagem, e hoje estou aqui. E se eu estou aqui é porque eu efetivamente não dei o passo que vocês deram no início aqui na universidade. Eu acho que eu fiz o papel inverso. Eu fiz o inverso do que vocês estão fazendo hoje. Vocês foram para a teoria para depois ir para a prática. Aí eu fiz o contrário. Eu comecei na prática para depois fazer a teoria. E você acha que é melhor começar com a teoria ou é melhor começar com a prática, ou você acha que os dois modos são válidos? Como você avalia isso? Olha, no meu caso especificamente, a prática foi melhor. Porque até pelo dom, aquela coisa que a gente já conseguia desenvolver no rádio, na comunicação, aquela vontade de ser um radialista. Essa era a minha vontade, né? De ser um radialista. Então, isso foi um facilitador. No momento em que eu recebi o convite pela primeira vez para trabalhar numa rádio, né, empunhar um microfone, eu tremi, obviamente. Como qualquer estreia, a gente vai temer sempre. Mas facilitou para mim essa vontade que eu já tinha. Você afirma que o jornalismo é dom. E você começou como radialista e depois aqui você começou como radialista esportivo. Como é que foi que o jornalismo entrou na sua vida? Como foi que se deu essa transição de rádio, esporte TV e TV jornal? Assim, como é que entrou e quais foram as suas impressões quando essas transições aconteceram? Eu não vejo muita diferença. Eu estava dizendo as meninas lá fora. O que o jornalista escreve, o radialista fala e vice-versa. O radialista fala, o jornalista escreve. Para mim não tem diferença. Agora eu digo a vocês com toda certeza. O rádio é uma grande escola, é a grande escola da comunicação. O rádio, eu digo sempre que é o mestrado da comunicação. Porque você passando pelo rádio, como eu passei, sendo um repórter de rua, da instantaneidade, do improviso, isso facilita na hora que você chega na televisão. No momento em que eu cheguei na televisão, a Raquel Fiuza, era diretora de jornalismo lá na TV, disse: "Pô, Alberto, fiquei impressionado." Eu disse: "Por quê?" Disse: "Não, porque você é um radialista de futebol. E o radialista de futebol tem essa obrigação de passar aquela emoção, né, do estádio, gol do CRB e tal." Ela disse: "Olha, eu temi quando você veio para a TV, porque achava que você ia falar da mesma forma que você falava no rádio, apressado, né? Passando essa emoção, vibrando e às vezes até gritando." Então o rádio facilitou para que eu pudesse chegar à televisão. E aí o improviso, o dia a dia, essa tudo isso questão da facilita. oratória facilita bastante, ajuda bastante, né? Porque você desenvolve mais, desenvolve até mecanismos para articular o improviso. melhor, exatamente, para articular melhor as palavras, até para captar a ideia, porque você não tem tempo para decorar no rádio, né? Você tem que captar a essência. No rádio ninguém decora. É porque o rádio, eu tenho que mostrar
no rádio, parece uma coisa assim até absurda, você mostrar no rádio aquilo que o ouvinte está em casa, escutando. Por exemplo, aconteceu um homicídio. Eu tenho que dizer a quem está em casa como foi aquele homicídio, aonde foi que aconteceu, de que forma que aconteceu. A televisão não, tem a imagem. Eu só vou falar em cima daquilo que está na imagem. Eu vou montar o texto diante daquilo que o público está vendo. E o rádio é diferente. O rádio, eu vou improvisar o texto diante de um público que não está vendo absolutamente nada. Ele está só ouvindo e imaginando como é que aquilo está acontecendo. Mas a gente sabe que na TV, o reconhecimento profissional, eu falo reconhecimento do público. Ele passou a conhecer você quando você foi para a TV. Né? E como é que, eu quero saber como você se sentiu, assim, você era do rádio, você fazia o seu trabalho que você gosta, mas as pessoas eu acredito que as pessoas não te reconheciam tanto quanto depois que você passou para a TV. E qual foi a sua impressão, né, nessa transição, assim, você sentiu a diferença de aceitação quando saiu do rádio e foi para a TV? Não teve, para mim, especificamente, não teve nenhuma diferença. A diferença é que eu estava sendo visto. No rádio eu estava sendo ouvido. Alberto Lima era um nome, agora ele passava a ter um rosto. Um rosto, tem uma cara. Uma caré, não era caré. Não tinha cabelo. Não, porque as pessoas conhecem Alberto Lima como cabeção. O cabeção, brincadeira e tal. Mas era o rádio, não é? Não tinha imagem. Era Alberto Lima, voz. Ficou Alberto Lima, voz e vídeo. Exatamente. Áudio e vídeo. Quando você diz assim, muita gente encara o rádio como o primo pobre da comunicação. Uhum. O que significa essa frase para você? Eu estava dizendo às meninas ali fora, muitas pessoas dizem, eu sou jornalista, ou eu quero ser jornalista. É raro você ouvir alguém dizer, não, eu vou estudar para ser radialista. E a minha formação profissional, eu fiz o curso técnico de rádio e televisão lá no Cefet, durante um ano e meio. Então, essas pessoas que encaram, né, o rádio como primo pobre da comunicação, elas esquecem de que o rádio tem a sua finalidade. O rádio é instantâneo. Né? O rádio é pauta para a televisão, pauta hoje para o site, né? Mas há 19 anos, quando eu comecei, era o rádio. É o web rádio, né? Era o rádio, não tinha. A televisão estava engateando, internet há 19 anos, nem pensar. Né? Um iPad, um iPhone, coisa dessa natureza, não tinha essa instantaneidade. Então, qual era? Era o rádio. Estava o rádio no carro, o rádio em casa. Às vezes eu trabalhava na Rádio Gazeta e parecia, na época, né, não tinha tantas emissoras de rádio para dividir a audiência como tem hoje, mas a Rádio Gazeta era uma espécie. Foi tanto que o França Moura criou o Ministério do Povo, o programa dele. Por quê? Porque tudo se concentrava no programa dele. Dava 8 horas da manhã, quando o França Moura começava na Rádio Gazeta, as atenções estavam voltadas para ali. Então, se faltava água, o cara não ligava para casa, não, era para a Rádio Gazeta. Faltou energia, para CEL, não ligava para a Rádio Gazeta. Como acontece hoje, não fica alerta. Né? Não é? Então, essa instantaneidade do rádio, muita gente diz, pô, quando vier a internet, o rádio vai acabar. Mentira. Ele não acabou, ele está mais forte do que nunca, porque ele continua sendo pauta para a televisão, sendo pauta para o site. Mas você acredita que ele perdeu força dentro da televisão? As pessoas começaram a parar de ouvir, ele perdeu? Perdeu porque você divide atenções. Você não tem mais só o rádio. Né? Hoje, do seu celular, você assiste televisão, você acessa a internet, você passa o e-mail, você faz tudo no seu celular. Inclusive escuta a rádio também. Né? Escuta o próprio rádio, mas ele perdeu força. Inclusive, uma pesquisa recente na Folha de São Paulo, as pessoas deixaram de escutar o rádio AM. Isso é uma pesquisa feita em São Paulo. Acho que no percentual de 6, 7% das pessoas deixaram de escutar o rádio AM. Por quê? Pela qualidade. O estéreo é bem melhor, é diferente de você. É tanto que já há um projeto que até 2016 todo rádio tem que ser estéreo. Não vai existir mais o rádio AM, né, com essa qualidade de som. As emissoras de rádio terão que fazer a sua conversão para o AM estéreo, até para melhorar essa qualidade, e eu acho que vai ser bem melhor para todo mundo. Como a gente estava comentando ali nos bastidores, né?
A gente hoje vive a era da velocidade, da instantaneidade, e é justamente essa a marca do rádio, né? E aí a gente não entende o porquê dessa negação, dessa carga negativa em cima desse tipo de mídia, se é ela a percussora, vamos colocar assim, em toda essa velocidade que o nosso tempo exige, né? Tudo na hora que está acontecendo, no segundo que está acontecendo, coisa que a televisão não ela faz até um determinado ponto, mas ela, por exemplo, ela não tem a autoridade do rádio de se for para continuar o programa, vai continuar, vai se estender por 24 horas se for necessário. A televisão não, tem que ter uns breaks e tem que vir outros programas, tem que dar andamento. E até porque o rádio é mais fácil, assim, como você falou, você vai pro banheiro com o rádio. Eu levo TV, não dá para você levar a TV pro banheiro, você dá para ouvir o rádio dirigindo, né? Então o rádio deveria ser mais ouvido, talvez seja uma coisa cultural, a facilidade da TV, de chegar às pessoas que as pessoas gostam de ver, né? Que elas estão ouvindo. Muita gente às vezes acha que é um pouco brega. Você está escutando o rádio AM, né? O rádio AM, o cara está escutando ela. O FM ele tá se transformando no rádio AM, né? Porque quem imaginava aqui em Alagoas você ter uma emissora de rádio FM transmitindo futebol, como tem hoje a Rádio Pajuçara. Antes de eu entrar para a TV Pajuçara, eu levei um projeto para a gente fazer futebol na Pajuçara FM. E inicialmente foi barrado o projeto, porque o diretor antigamente que tinha lá dizia, FM é para tocar música. Quem quiser ouvir notícia, vai ouvir a AM. Quem quer ouvir música é para FM, notícia lá para AM. Limitando, né? Limitando a oportunidade, a variedade da programação da grade, né? E aí o programa não foi aceito primeiro, mas depois foi aceito. Depois foi aceito, normal. Tanto que hoje está lá, né? Tem futebol no FM. Inclusive você foi com o futebol também para a TV, né? Com o programa Show de Bola. O primeiro programa de esporte da TV Pajuçara foi eu que fiz, que era o Show de Bola. Inicialmente a gente fez a primeira transmissão lá em Cururipe, transmissão horrível por sinal, porque o áudio, a gente falava, o áudio saía 3 dias depois. É complicado. Mas foi o pontapé inicial, foi onde tudo começou. E sobre essa questão da glamorização, como é o assédio das pessoas? É tranquilo? É uma coisa mais intensificada? Como você lida com o assédio do público, assim? Ou como você é tranquilo? Não tem? Porque o tipo de programa que você faz, ele chega diretamente à grande massa, né? Que nem eu falei, as pessoas, elas veem você, a brincadeira que é entre você, que antes com o Oscar de Mello, aqueles apelidos que você chamava. Então, eu imagino que as pessoas também chamavam. Mas a televisão, ele tem esse poder. Eu digo sempre que a televisão lhe deixa rico, bonito e magrinho, né? Mas a realidade é aquilo que o Arnaldo estava dizendo aqui, antes de começar, bastidor, isso é que faz a diferença. Mas quando a gente está diante das câmeras, dentro da televisão, a gente não sabe o tamanho da responsabilidade que a gente está passando naquele momento, porque quem está em casa, olha assim, tem uma visão fantástica sua, as pessoas transformam você, né? Você não passa a ser mais a glória, é a glória da televisão. E aí quando você encontra essa pessoa na rua, meu filho, e aí aquela notícia, as pessoas criam esse laço de intimidade. Eu passo na rua, o cara não me chama de Alberto. E aí, cabeção? Beleza, tranquilo. É assim, porque a televisão cria essa intimidade. As pessoas acham que você passa a ser tão popular e que cria esse laço de amizade. Você todos os dias está na casa dela, almoçando com sem ela. Sem a permissão delas, inclusive, né? Na verdade, você conquistou já a permissão delas, né? Tanto que ao meio-dia elas ligam a TV e deixam você entrar. Né? Só deixamos para almoçar. Jornalismo. Em uma palavra ou em uma frase? É a minha paixão. Voltando às perspectivas da profissão, desde quando você começou e até hoje, desses 19 anos, quais foram as suas dificuldades? Para a gente saber que a gente vai entrar no meio também, quais as suas dificuldades e, assim, como você se vê jornalista? Olha, as dificuldades a gente tenta driblar, superar, porque a primeira coisa é quando surgir a oportunidade, segure, que foi o meu caso.
né? Eu, antes de efetivamente entrar para o rádio, eu bati em algumas portas. Alberto, ninguém conhece. Quem conhece vocês aqui agora? No momento que vocês levaram o currículo para a televisão, se você não tiver um empurrãozinho, né, alguém que já conheça, conheça esse cara, vamos trazer, vamos dar oportunidade. E aí só depende de vocês, aproveitar a oportunidade. Então, o que você deixa pra gente, nós que pretendemos chegar, pelo menos um pouco de onde você chegou, quais são os seus conselhos, só pra gente finalizar? No dia 23 de abril de 94, né, um jovem, assim como vocês, deu um primeiro passo. Hoje, ele virou Alberto Lima. Espero que vocês também cheguem lá. Obrigada, Alberto. Obrigada, Alberto. Fantástico. Então, esse foi o programa Papo Cabeça pela TV Nativa com Alberto Lima. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Bom, eu só tenho a agradecer. Alberto realmente é um profissional incrível, tem a minha admiração. Hoje eu tenho a oportunidade de desfrutar algumas horas da manhã. Algumas horas não, na verdade são minutos, né? Que a gente se encontra na hora do café e aí bate um papo legal e dá um abraço e diz um bom dia muito caloroso. Porque Alberto também é sinônimo disso, de calor. Ele é uma pessoa extremamente calorosa e só faz, apesar do frio, né, aqui do estúdio, mas ele é uma pessoa extremamente calorosa, digno mesmo de admiração e um profissional espetacular. É de um improviso, de uma capacidade de improviso sem igual. É realmente, ele, como eu disse, como na abertura do programa, ele não sabe, mas eu temo que já está por saber, mas ele já é um grande jornalista. Pode não ser oficialmente no papel, mas o que conta para o público é realmente a credibilidade, é o compromisso com a informação. E isso Alberto tem. Obrigada e até o próximo Papo Cabeça. É isso.